Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai prosseguir aí com a disciplina de pediatria e vamos falar sobre sinais vitais, tá? São extremamente importantes, é de competência aí do auxiliar e técnico de enfermagem a verificação dos sinais vitais, assim como a comunicação ao superior, ou seja, ao enfermeiro, se estiver, notado alguma intercorrência nos parâmetros de normalidade desses sinais vitais, tá bom? A gente vai começar falando sobre a frequência respiratória, tá? A frequência respiratória em crianças menores até os 7 anos de idade, ela é verificável aí no abdômen. Então, a frequência respiratória em menores de 7 anos, a gente consegue verificar melhor, a abdominal. Acima de 7 anos, já passa a ser uma frequência respiratória torácica, então a gente vai conseguir verificar a elevação, tá, do tórax dessa criança, desse cliente, tá? Tanto quanto importante fazer a verificação da frequência respiratória e observar o ritmo, o padrão dessa respiração. Então, comunicar se essa criança está em bradipneia, eupneia, está eupneico, taquipneia, dispneia e etc. aí. A gente precisa saber os parâmetros de normalidade para intervir quando está fora disso e comunicar intercorrências. O segundo parâmetro aí, o segundo sinal vital que a gente vai falar é a frequência cardíaca. A frequência cardíaca em menores de 7 anos, a gente consegue verificar também no pulso apical. Acima de 7 anos, a gente pode utilizar aí o pulso radial, que aí já vai ser mais periférico, lembrando que o apical está aqui na região do tórax do cliente, do bebê, tá? Da criança menor. E o pulso periférico, então, radial ou braquial. Vai contar aí, em 60 segundos para poder verificar se está em um parâmetro de normalidade ou não. A temperatura, que é o terceiro sinal vital aí, a gente vai verificar com o termômetro infravermelho ou digital, aquele de mercúrio a gente não utiliza mais, tá bom? E tão importante quanto verificar os graus que marcam ali da temperatura corporal da criança é verificar essa oscilação brusca. Então, se o cliente está em hipotermia ou hipertermia, se oscila muito bruscamente, porque a gente precisa se atentar, por exemplo, a questões de convulsão. Então, episódios convulsivos em criança acontece bastante por conta da oscilação da temperatura corporal. Normalmente, quando está muito elevada, e eleva bruscamente, essa criança pode sofrer com uma crise convulsiva, tá? O quarto sinal vital que a gente vai falar hoje é a pressão arterial. Gente, é importante se atentar ao tamanho do manguito colocado na verificação da pressão arterial em criança. Então, não é aquele mesmo que a gente utiliza para adultos. Ele precisa ser específico. E aí existe o neonatal e o pediátrico, tá bom? Então, precisa se atentar quanto a isso. O último sinal vital que a gente vai falar hoje é a dor, tá? Então, foi incluído aí nos sinais vitais a dor, que a gente precisa se atentar quanto a isso. Como que eu vou verificar a dor em crianças? Crianças maiores, a gente pode utilizar a escala numérica ou a escala facial. Então, a gente vai verificar ali como é que está o rostinho da criança e vai classificar na nossa escala para ver, qual o nível de dor ela se encontra. Se for um neonato, a gente vai utilizar a escala de NIPS, que a gente vai avaliar choro, a gente vai avaliar como é que tá o tônus muscular, se a criança flexiona com dor ou não, e etc. Então, deem uma olhadinha no livro de vocês, tem uma escala, a escala lá de dor, a facial, tá bom? Tem também uma tabela onde tem os sinais vitais, todos os parâmetros de normalidade de cada faixa etária. Então, não daria para eu falar para vocês aqui no vídeo
todas as faixas etárias. Então, RN, lactente, pré-escolar, tudo certinho, porque o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Mas vejam certinho na tabela e qualquer dúvida eu estarei à disposição. Então, tchau e até amanhã com a próxima aula.